Graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. E nessa noite nós vamos falar de um assunto que ainda é um tabu dentro das igrejas, mas que tem sido motivo do clamor de tantas pessoas aqui neste lugar nos últimos tempos. Especialmente com tantas crises econômicas, especialmente com a pandemia, com tantas pessoas sem saber se suas provisões permanecerão. É preciso falar sobre dinheiro. É preciso falar sobre dinheiro. Nosso pastor Cássio ministrava há pouco nosso relacionamento do dinheiro para com Deus. Nós vamos entender o relacionamento do nosso dinheiro para com o outro, para abençoar a vida de tantos outros e para abençoar a nossa vida. Você pode louvar pelo menos esse trecho desse hino juntamente comigo? Os planos que foram embora, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha. Adora o Senhor, restitui. Restitui, As águas tranquilas. lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Quantos creem aqui que Deus é um Deus de restituição? Eu vou perguntar novamente, que talvez você não tenha compreendido bem. Quantos aqui creem que o nosso Deus restitui aquilo que foi perdido? Glórias a Deus. E dentre uma das coisas que Deus é capaz de restituir são bens e dinheiro que se é perdido. Você deveria ter glorificado ao Senhor. Eu sei que na vida de tantos aqui, nós já passamos por diversas fases financeiras, mas eu tenho a absoluta certeza de que se você chegou até este lugar, é porque as boas mãos do Senhor jamais estiveram encolhidas para te abençoar. A provisão do Senhor chegou até a tua tenda. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nós somos abençoados. Você pode dizer isso comigo? Nós somos abençoados. E Deus é patrocinador dos nossos sonhos. E Deus é o maior interessado em nos ver bem. Em nos ver bem espiritualmente. Em nos ver bem sentimentalmente. Em nos ver bem financeiramente. Mas para viver a novidade, a restituição e a provisão de Deus todos os dias em nossas vidas, é necessário que alguns princípios sejam inegociáveis e outros princípios passem a começar a existir sobre a vida daqueles que ainda não praticam tais coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há pecado algum em pedir dinheiro. Você vê pecado nisso? Eu não vejo pecado algum. Mas nós vamos entender quando é que o dinheiro ele pode se tornar uma maldição e um pecado sobre as nossas vidas. Eu vou dizer, você vai dizer amém. Dinheiro é bênção, amém? Glória a Deus. Mas ele pode se tornar uma maldição. Mas antes de falar de dinheiro, eu preciso esclarecer para você que nós estamos falando aqui nesse altar de um Deus que inverte a lógica das coisas. O nosso Jesus é especialista
em quebrar paradigmas e inverter a lógica de todas as coisas. Para Jesus, o que era morte passa a ser vida. Para Jesus, o que era condenação passa a ser liberdade. Em Jesus, o que era lei é cumprido na lei para que seja derramada graça sobre graça em cada um de nós. O que é doença, através de Jesus, se torna cura. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. A água, Jesus é capaz de transformar em vinho. Pecador, Ele é capaz de transformar em pescador de homens. E o mais vil dos homens, Ele é capaz de transformar em uma coisa chamada filho. Quantos aqui são filhos desse Deus? E para que nós possamos viver plenamente a vontade de Deus em nossas vidas, e essa vontade em todas essas áreas que nós falamos, espiritual, sentimental, familiar, financeira, é necessário a gente ceder um pouco do nosso homem, abrir mão de nossas perspectivas, para que nós possamos viver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês passem a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E agora sim, a gente vai para a leitura de hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, o capítulo de número 12, versículos de número 13 até o versículo de número 21. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Lucas 12, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma, restitui. Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21 diz assim: Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim para juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Fazei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e todos os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Dinheiro, dentre outras coisas, é um assunto extremamente espiritual. Você pode dizer esse princípio comigo? Dinheiro, diga mais forte, dinheiro é um assunto espiritual.
Mas rapaz, está pegando uma coisa da carne aí, hein? Vamos ver se é espiritual mesmo. Jesus chama o dinheiro de uma divindade chamada Mamon. Jesus não trata a prostituição como divindade. Jesus não trata qualquer outro tipo de pecado como divindade. Mas ele diz que o dinheiro, Mamon, porque a palavra hebraica para dinheiro é Mamon, ela tem uma categoria de divindade. E se ela é considerada por Jesus uma divindade, dinheiro é um assunto espiritual. E nessa noite, nós vamos aprender que quem é o dono do dinheiro sou eu, quem é o dono do dinheiro é você, mas nós somos o dono do dinheiro e ele não poderá ser o nosso dono. E nós só somos o dono dele porque há um Deus nos céus que nos dá a força necessária para trabalhar e ter esse dinheiro. Porque se Deus não nos desse essa força, nós não teríamos provisão alguma. Mas tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dinheiro é um assunto espiritual. Essa passagem, amados irmãos, começa com um rapaz abordando Jesus da multidão e dizendo a Jesus: olha, eu tenho uma herança e ela precisa ser partilhada. Ou meu pai tem uma herança e ela precisa ser partilhada entre mim e meu irmão. Seja você, Jesus, o juiz que vai repartir os bens, e aí sim nós estaremos contentes. Jesus responde rapidamente àquele rapaz dizendo: olha, eu não tenho nada de juiz, porque o momento de Jesus ser juiz ainda não era chegado. Deixa eu falar para você, vai chegar o momento de Jesus ser juiz. Por enquanto, ele é nosso advogado. Então você deveria ter glorificado, viu? Por enquanto, ele é aquele que nos defende. Mas vai chegar o momento que ele vai ser o juiz. E quando ele for o juiz, não tem choro nem vela. A coisa estará consumada. E aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, será olhado pelo juiz que dirá assim: vinde benditos de meu Pai para a casa que eu vos preparei. Portanto, aqueles que não conheceram Jesus, esse mesmo juiz dirá a cada um deles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quantos aqui vão para a casa do Pai? Glória a Deus. O juiz agirá no teu favor. Mas não era o momento de Jesus ser juiz. Ele, convencido de que aquela situação era importante para ser trabalhada, ele propõe então uma parábola que diz o seguinte: certo homem extremamente rico teve uma grande produção, e nessa produção a coisa foi tão abundante, a coisa foi tão grande, que foi necessário ele derrubar os celeiros antigos, construir celeiros novos, para que fizesse com que os mantimentos fossem guardados num lugar melhor, num lugar onde houvesse mais capacidade. Porém, aquele homem vai apresentar uma outra grande situação. Ele vai dizer: olha, minha alma, agora a capacidade da minha força, a capacidade dos meus grãos, a capacidade do meu mantimento é muito grande. Come, bebe, folga, porque agora não dependemos de mais absolutamente nada. Se esse homem não tivesse chegado até essa última parte, estava tudo bem. Porque deixa eu falar para você, não há problema algum em ter dinheiro. Não há problema algum em ter bens. Você pode dizer isso comigo: não há problema. Mas diga com convicção: não há problema em ter dinheiro. O problema é quando a gente coloca o dinheiro na posição de divindade. E é o que esse homem vai fazer. E Deus vai dizer a ele: olha, você é um louco. Hoje mesmo tua alma será pedida.
E para onde você irá? Onde está a tua confiança? No dinheiro, na poupança, nos carros, nos cavalos, nas casas? Ou você vai no nome daquele que é, que era e que há de vir, Jesus Cristo, filho de Davi? Golias, em certa ocasião, disse ao povo de Israel: eu vou contra você com minha lança, meu escudo e a minha espada. Davi, sabendo que quem preenche a realidade do homem é Deus, ele diz: mas contra você eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Porque no nome de Jesus, Filipenses afirma, há poder. Esse nome é poderoso. Não há problema algum, meu irmão Adriano, em ter dinheiro. Deixa eu ir um pouquinho além. Não há problema algum em acumular dinheiro. Não há problema algum em fazer investimentos. Não há problema algum em tentar ir atrás de terrenos. Não há problema algum em ter carros. Mas deixa eu te falar, até sobre a abundância existem alguns princípios. Se eu tenho em abundância e aquilo apenas me serve, na realidade eu estou sendo o servo da coisa e não sendo conservo das pessoas. Deixa eu falar para você, Deus abrirá sobre a vida de muitos que estão aqui nessa noite os celeiros dos céus financeiramente. Diga amém. Mas deixa eu complementar para você, sobre a vida de você, se você não for inteligente, se você não for prudente, se você amar mais as coisas, o mesmo Deus que permite que você seja exaltado financeiramente, Ele pode te fazer ser abatido. Porque as coisas servem para nós, para ajudar outras pessoas. Eu posso sim acumular algo, mas é intolerável que uma igreja veja membros da sua comunidade passando necessidade, enquanto outros arrotam tudo que tem dentro do seu estômago, porque tem fartura no seu armário. É intolerável que dentro de alguma comunidade evangélica as pessoas fechem os olhos e fechem os bolsos para o mais pobre. A palavra de Deus é muito fiel quando afirma em Tiago, no capítulo de número 1, que existe sim uma verdadeira religião. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Esse foi o motivo pelo qual Sodoma e Gomorra foram destruídos. Leia Ezequiel. Ezequiel vai ser muito claro dizendo, por não cuidar do órfão, por não cuidar da viúva, por não partilhar, por ser uma comunidade extremamente rica e não ajudar aqueles que mais precisam, eu precisei destruir para humilhar esse povo e eles saberem que eu sou o Deus que humilha e também sou o Deus que exalta. Glórias a Deus pela nossa querida comunidade. Igreja Cristo é o tema. Glórias a Deus pela nossa comunidade, pelo nosso ministério, 5 pães e 2 peixinhos, que tem se levantado em favor dos mais pobres e tem dito, é sim necessário levantar o alimento e levar o alimento espiritual para as pessoas, que está contido na revelação das Escrituras. Afinal de contas, Jesus é o pão da vida que alimenta, mas saco vazio não para em pé. As pessoas precisam também ser alimentadas. Eu queria que levantasse a mão. Quem vai ser um instrumento usado para alimentar as multidões? Glória a Deus. Essa igreja não será destruída. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída, essa igreja se levantará como baluarte, como fontes de águas vivas que fluem diretamente desse lugar e alimentam espiritualmente e alimentam fisicamente. Dê um glória a Deus. Você quer ser esse instrumento, meu irmão?
Se posicione. Se posicione financeiramente. Não há problema algum em ter dinheiro. Não há problema algum em acumular com tanto que eu possa abençoar a vida de outros. Deixa eu ir um pouquinho mais além agora, meu irmão. Tem um problema quando eu desperdiço. Deus é avesso ao desperdício. Você pode dizer isso comigo? Deus é contrário a todo desperdício. Você sabe a diferença de abundância e desperdício? Em abundância eu tenho, e quando eu tenho eu compartilho. Diga amém. Desperdício quando eu tenho e faço questão de perder para o outro não ter. Diga misericórdia. Misericórdia mesmo, meu irmão. Lá em 2º livro dos Reis, no capítulo de número 4, essa passagem foi pregada alguns dias atrás pelo nosso pastor Leandro. Certa mulher passando por uma grande dificuldade, começou a ser abençoada por ter aberto a sua porta para o profeta do Senhor. E o profeta disse: olha, o que é que tem na tua casa? Tem um pouquinho de azeite. Quem lembra dessa pregação aqui? Dê glória a Deus. Amém. A igreja está atenta às pregações. Pede aos vizinhos vasilhas, porque nós vamos abençoar a sua casa. E quanto mais vasilhas você tiver, mais abençoado você vai ser. E o que é que aquela mulher fez? Nós aprendemos aqui, meu irmão. Com uma pontinha do dedo, um pouquinho do azeite, passava na boca da botija. E o que é que acontecia com a botija que estava vazia? Ela ficava cheia. Até que em determinado momento as botijas acabam e o azeite continua jorrando, sim ou não? De forma alguma. Assim que as botijas acabam, o azeite também acaba, porque Deus não é um Deus de desperdício. Deus não permite que a bênção se transforme em maldição. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez aquela promoção, talvez aquele carro, talvez aquela casa e até mesmo aquela conversão não aconteceu ainda, porque Ele está vendo que você ainda não está preparado e que você poderá transformar a bênção em maldição. Eu falo do exemplo do carro. O cara adula para Deus. Ele não clama não, ele adula. Eu quero um carro, Jesus. E o meu carro não vai ser meu carro. O carro é a ambulância da igreja. É assim ou não é, irmão? Mas depois que o carro chega, meu irmão, ele bota no vidro de trás uma frase bem bonita, que diz assim: dirigido por mim, mas guiado por mim também. Porque ele toma posse daquela situação, ele deixa de cultuar, ele deixa de ajudar o irmão para poder lamber o carro. Está transformando a bênção em maldição. Sabe quem transformou a bênção em maldição? Adão e Eva. Adão e Eva tinham a oportunidade em suas mãos de comer de todas as árvores do jardim. E as árvores que serviam como mantimento foram transformadas em maldição por Adão e Eva. Quando eles caem no pecado proposto por Satanás, eles simplesmente se escondem nas mesmas árvores que serviam para os abençoar. É você transformar a bênção e a provisão de Deus em uma maldição. Diga assim comigo: eu não vou transformar. Diga, meu irmão, você pode dizer isso: eu não vou transformar o que chegar em minhas mãos em maldição. Aí você vai dizer com convicção: porque quem me dá as coisas é o meu Pai. Dê glória a Deus. Aquele homem não pecou por ganhar dinheiro. Aquele homem não pecou por acumular. Aquele homem não pecou por desperdiçar. Nada disso ele fez. Afinal de contas, ele mandou construir um celeiro para que pudesse manter aquelas provisões bem guardadas. Mas houve um momento em que aquele homem pecou. E nesse tipo de pecado, Deus não tolera de maneira alguma. Aliás, Deus não tolera nenhum tipo de pecado. Versículo de número 19. Olha o que está escrito, meu irmão. E direi à minha alma, ele espiritualizou a coisa:
Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. O problema do dinheiro simplesmente é quando a gente troca a ordem das prioridades. Deixa de confiar em Deus e passa a confiar apenas em Mamon. E passa a confiar apenas no dinheiro. Estou cansado de ver crente quebrar a cara porque ganhou muito dinheiro e se afastou do Senhor. Tem uma passagem que diz mais ou menos assim: olha, se tiveres um pouco e fores fiel no muito, eu te colocarei. Porque quem é fiel no pouco, entende o princípio de que a sua confiança não está nas coisas. A sua confiança está plenamente em Deus. Salmo no capítulo de número 20, versículo 7. Alguns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. 1 Coríntios 15, 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a tua esperança está unicamente nas coisas, se a tua esperança está unicamente no dinheiro, a Bíblia é categórica em afirmar que nós somos miseráveis. É duro, mas precisa ser falado. Pobre do homem que só tem o dinheiro. Você entendeu isso? Pobre de alguém que só tem o dinheiro. E eu não estou fazendo, meu irmão, apologia à pobreza aqui não. Não pense que eu estou vindo aqui convidar você a virar um frade franciscano e andar agora pés descalços com uma única capa rapando tua cabeça. Deus quer derramar prosperidade sobre a sua vida, diga amém. Ele é um Deus de prosperidade, nosso pastor Cássio falou isso. E eu creio nisso. Quem crê nisso, dê uma glória a Deus. Deus não faz apologia à pobreza, mas Ele diz, olha, é necessário saber quem verdadeiramente é dono de quem. Você é dono dele, ele não é o teu dono. O problema desse homem foi deixar de confiar em Deus. O problema desse homem foi passar a sua confiança, e tão logo a sua confiança, a sua adoração ao dinheiro. Amados irmãos, é necessário fazermos uma importante reflexão. Nós muito falamos de nossos irmãos católicos que eles são idólatras. E de fato quem adora a imagem o é. Apesar de eu conhecer muito católico que não adora. Mas deixa eu falar uma coisa para você. As igrejas evangélicas estão cheias de idólatras. Especialmente com duas coisas. E eu vou falar porque Deus pede para eu falar. As pessoas idolatram os pastores. As pessoas não amam os pastores. As pessoas bajulam os pastores. E como Santo Agostinho falava, eu prefiro quem me critique, porque esse me quer bem, do que eu prefiro o que me bajule, porque esse me quer mal. E a igreja evangélica brasileira é idólatra com o dinheiro. Eu estou cansado de ver pastores que eram avessos à teologia da prosperidade, a maldita teologia da prosperidade. Eu não estou falando que a prosperidade é maldita, mas a teologia que diz que se você não tem dinheiro, você está cheio de demônio, essa é maldita. Dê um glória a Deus. E se você não acredita nisso, passe a acreditar. Eu estou cansado de ver homens que criticavam isso, vendendo seus altares, negociando com Mamon para poder crescer. Glórias a Deus mais uma vez, que esse altar é incorruptível. Vereador, prefeito, governador, se chegar aqui a gente ora. Mas vender altar não é com a Cristotema. Glórias a Deus. E essa passagem ela encerra dizendo uma coisa maravilhosa. Mas Deus lhe disse, louco,
Deus chama o cara aqui e está confiando no dinheiro de louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma, tu vai para onde? Ele coloca em dúvida para onde aquele homem realmente foi. Apesar que no versículo final ele dá a entender que ele foi condenado. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Porque onde está o teu coração, ali também está o teu tesouro, e vice-versa. Onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem corrói, onde as traças comem. Porventura vocês devam acumular tesouros celestiais, onde nenhuma traça corrói, onde o ladrão não pode roubar, onde a ferrugem não pode chegar. Porque deixa eu falar para você, a coroa que Deus vai colocar na tua cabeça, ninguém poderá roubar. Lá não tem ladrão, diga assim comigo, no céu não tem ladrão. Mas diga assim comigo, tem ex-ladrão. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Ou você está duvidando do que aconteceu com o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele é o Deus que cura, liberta, transforma, salva, limpa o homem de todo pecado e no final ainda dá uma coroa que não pode ser roubada. Olha para quem está do teu lado e diga assim, a tua coroa, catuca ele aí, irmão, com autoridade, a tua coroa ninguém vai roubar. Dê um glória a Deus. Aleluia. E ele diz, não é rico para com Deus. E aqui eu quero encerrar falando alguns princípios de como tratar o dinheiro, amados irmãos, afinal as horas são avançadas. E como então se tornar rico para com Deus. Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Entenda uma coisa, que para ser rico de Deus, eu preciso investir no reino de Deus. E investir no reino de Deus não é investir em coisas passageiras. Investir no reino de Deus é investir naquilo que é eterno. Alegria, justiça e paz são muito maiores do que comida, bebida e vestimenta. E deixa eu falar, nenhuma dessas últimas três coisas vai faltar sobre a tua casa. Mas muito maiores será a justiça, a paz e a alegria. Quem está vivendo momento de guerra aqui, prepara que se você for rico de Deus, vai viver momento de paz. Quem está vivendo tristeza aqui, se prepara que vai viver momento de alegria. Quem está sendo injustiçado aqui, se for rico de Deus, vai viver a justiça de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai assim primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas serão acrescentadas. Priorize o reino de Deus. Essa passagem é a continuidade dessa situação aqui, meu irmão. 5 minutinhos eu estou terminando. E Jesus está tão preocupado com o dinheiro, que ele diz, olha, depois de toda essa situação, entenda bem, não há problema nenhum em você buscar outras coisas, mas deve existir uma prioridade na tua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Sabe que coisas serão acrescentadas na tua vida? O reino de Deus, a justiça e todas as outras coisas. Mateus, capítulo... Tão bom, irmão. O negócio estava tão bom aqui, irmão. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Diga assim comigo, Deus, se não for agora, diga assim comigo, Deus não divide a adoração. Aí você dá a adoração para Ele agora. Ele não divide a adoração.
Abençoe os mais vulneráveis. Mateus 25:35. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive preso e foste me visitar. Eu estive nu e vocês me vestiram. Toda vez que vocês fizerem a esses meus pequeninos, saibam que vocês fizeram também para mim. É necessário ajudar os mais vulneráveis. Tem família vulnerável aqui dentro e que está sendo abençoada por esse ministério. E nós não vamos expor ninguém porque a nossa igreja não faz caridade e tira a foto para aparecer. Mas a gente continua orando e abençoando essas pessoas. Eu acho que você trocou o microfone, ficou ruim, viu, irmão? Tiago capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e não tendes nada, matais e invejais, porque não consegues obter o que desejais, viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada você conquista, porque não pedis, e quando vocês pedem, vocês estão pedindo mal. O desejo de Deus é abençoar você, diga amém. Mas tem gente que não está recebendo porque não sabe pedir. É necessário saber pedir. Seja generoso. Nós falamos já em Tiago capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Deixa eu falar um princípio aqui que é fundamental para que seja rico de Deus. Não faça dívida. Eu não gosto muito desse cara, mas eu vou ter que tirar o chapéu para ele. Silas Malafaia. Ele falou um negócio que foi incrível. Que o cartão de crédito é um demônio que a gente consegue quebrar. E está assim de crente, se enchendo de dívida. E assim de fiador. Assim de emprestador. Assim de agiota. Batendo na porta do pastor, muitas vezes. Para dizer, ó, o crente da tua igreja está devendo. Sabe o que a palavra diz? Em Romanos 13:8. A ninguém devais, senão o amor. Diga para quem está do teu lado, você só pode dever uma coisa: o amor para as pessoas. Eu estou devendo um amor para vocês e eu quero pagar esse amor. Meu Deus, vou pedir música no Fantástico. Terceiro já. Eu estou devendo a vocês amor. E eu creio que quando toda essa pandemia passar, pastor Leandro, a gente vai pagar a nossa dívida. A gente vai abraçar ainda mais esse povo. A gente vai amar e visitar ainda mais esse povo, porque a gente está devendo em amor, e quem deve em amor, só paga o amor amando. Seja transparente. Paulo em determinado momento levanta umas ofertas para a igreja pobre em Jerusalém. E Paulo ele não leva a oferta que ele passou nas igrejas da Ásia sozinho. Ele chama mais 2 caras e diz: vocês vão comigo, porque eu trabalho com transparência. Especialmente se o dinheiro não é seu, seja transparente. É necessário ser transparente. Eu estou nos 2 últimos princípios. Quer dinheiro? Eu vou dar uma de Silvio Santos aqui. Quem quer dinheiro? Vocês não querem dinheiro? Quem quer dinheiro? Deveria ter respondido que nem aquele auditório. Eu não tenho um aviãozinho para lhe dar. Mas deixa eu falar para você, dinheiro não cai do céu. Quer dinheiro, trabalhe. Não viva às custas dos outros. Eu era adolescente e só comia, minha pastora, um churro na custa de Rodrigo. E eu já estava virando sem vergonha. Mas chegou um momento que eu fiz: meu irmão, não tem Rodrigo. O Rodrigo foi morar em Pau Amarelo. O churros chorou. Eu preciso trabalhar porque eu quero comer churro e comer pastel. Olha o que a palavra diz em 2 Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É preciso trabalhar. Sabe o que Deus fala com o Gideão? Quando o Gideão estava malhando o trigo: varão valoroso, Deus é contigo, porque ele estava trabalhando. Porque se ele não estivesse trabalhando, Deus não ia dizer que ele era valoroso. E eu encerro dizendo o que está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 6, versículo de número 7. Porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. Você pode ficar de pé juntamente comigo?
Nós ingressamos no mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos aqui, nós não levaremos nada. Versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode dizer isso comigo? O amor ao dinheiro é o princípio de toda a ruindade. Você pode dizer isso porque você parou de dizer. De toda a ruindade. Ainda no capítulo 6, ele diz: ordena a que os ricos no presente mundo não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento à era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida eterna. Quantos aqui já alcançaram a vida eterna? Diga amém. Deixa eu dizer, você já alcançou a vida eterna, meu irmão, porque você foi lavado por Jesus. Você não ama o dinheiro, você ama a Jesus. Você não divide a glória que você dá a Deus com mamon. Você ama somente a Jesus. Você não ama as coisas, você ama as pessoas e ama a Jesus, e usa as coisas para abençoar as pessoas. Essa noite é noite de concerto nesse altar. Diga amém. E eu rogo ao nosso Deus que sobre a vida daqueles que perderam algo, Deus possa restituir. Sobre a vida daqueles que saíram da presença do Senhor por adorar qualquer que seja outra coisa que não fosse Deus, Deus chama você de novo ao centro da adoração. E se Jesus pedir a tua alma hoje, o que é que você tem a entregar? Se você ainda não conhece esse Jesus, é noite de você entregar-se a Ele e ser próspero na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se neste lugar houver alguma pessoa que queira entregar-se a Jesus, esse é o teu momento do Senhor restituir os teus sonhos, a tua vida espiritual, familiar e financeira, em nome de Jesus.